Então, pessoal, vamos ver aqui algumas questões agora, né? Essa questão aqui fala o seguinte: durante o desenvolvimento de um sistema utilizando o paradigma de orientação a objetos ou paradigma orientado a objetos, né, é necessário atenção com relação à coesão e acoplamento. Nesse contexto, as classes devem ser desenvolvidas de maneira a garantir o que, né? O conceito básico que eu falei para vocês. Letra A, baixa coesão e baixo acoplamento. E por aí vai, né? Até os alunos aqui já pediram assim: ah, professor, não precisa perder tempo lendo as alternativas, né? Óbvio que a resposta aqui é alta coesão e baixo acoplamento, né? A letra D de dado. Então tá aí a primeira questãozinha só para você relembrar esse conceito. Vamos para mais uma. Ela fala o seguinte: em orientação a objetos, há um princípio que se refere ao grau em que os elementos, métodos, atributos de uma classe estão relacionados e serve a uma única responsabilidade. Trata-se de que, né? Letra A, encapsulamento. Letra B, polimorfismo. Letra C, acoplamento. Ou letra D, coesão. Então, letra D, coesão. Perfeito? Então, não preciso nem perder tempo aqui, vocês pediram, né? Coesão. Isso aqui é coesão, né? Uma classe, né? Os elementos estão relacionados em uma única responsabilidade. Então, é a classe que ela é coesa, ok? Então, ela é coesa, ela só tem uma única responsabilidade. Vamos para mais uma. Aqui já a famosa banca CESP, né? A respeito de lógica e programação, não precisa ler aqui o enunciado, vamos direto ao item para marcar certo ou errado. Pseudocódigo não suporta o conceito de encapsulamento, que é exclusivo de linguagem de programação orientada a objetos. Aí isso aqui é aquela clássicos peguinhas do CESP, né? Na verdade ele é certo porque na verdade o encapsulamento é uma característica de linguagem orientada a objetos. Um pseudocódigo, né, que ele está falando aqui de lógica de programação, você não teria ali o conceito de encapsulamento, tá? Mas isso aqui é o tipo da questão do CESP que, dependendo disso, aqui pode ser certo ou pode ser errado, né? Ele entender que não, no pseudocódigo você pode representar é, o encapsulamento, né? Isso aqui é aquelas loucuras do CESP, né? É, é, então tá aí mais um exemplinho aí de questão, né? Lembrando que o pseudocódigo é o que, né? É uma forma de representar algoritmos, funções ou outros processos de forma simplificada e intuitiva, né? Usando às vezes uma linguagem natural, né? Então, normalmente o pseudocódigo é um rascunho de um programa ou um algoritmo a ser implementado, né? Ele pode ser feito em Portugal, por exemplo, né? Então ele não é uma linguagem de programação e ele não pode ser normalmente ser compilado e executado, né? Tem um softwarezinho aí que ajuda você a mexer com Portugal, acho que era o Algol, que você até executa e tal, mas a priori o pseudocódigo você não executa, né? Então ele é muito útil para você aprender, né? Aprender algoritmos e lógica. Então, é, encapsulamento realmente é um conceito da linguagem orientada a objetos, tá? Mais uma do CES falando o seguinte: em orientação a objetos, o mecanismo de se criar novas classes a partir de uma classe existente é denominado, né, letra A, herança, letra B, domínio, letra C, polimorfismo, letra D, encapsulamento ou letra E, abstração. Óbvio, né, gente, que essa aqui é a letra A, né? É a herança, né? A gente já falou bastante disso aqui. É uma questãozinha aí também não muito complexa aí, ainda mais a gente fez essa revisão desses conceitos de orientação a objeto. Ou para algum de vocês pode ser novidade, né? Não é bem uma revisão. Vamos lá, uma da FGV, falando o seguinte: considerando o paradigma de orientação a objetos, identifica os 4 pilares mestres que norteiam o fundamento de tecnologia. Aí, gente, óbvio que isso aqui tem variações, né? A gente botou aqueles 4 pilares, mas você tem que tomar cuidado, né? Dentre as opções aí. Lembrando que o pessoal pediu para não ficar falando os itens e direto a resposta, né? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Então tá aqui a resposta letra D de dado, né? É,
veja que é o seguinte, aqui está falando da orientação a objeto, aí ele foi muito mais né, nas estruturas que existem na orientação a objeto, que é classe, objeto, atributo e método. Veja que a gente falou de algumas características, mas aquelas características não estavam em nenhuma questão, né? Você não tinha o encapsulamento, polimorfismo, a herança. Então, é só para você ver que, dependendo da fonte, ele pode ter outros pilares, né? Aqui era só você ver qual que tinha mais sentido, né? É, coesão já não teria, a letra A já teria um pouco furado, porque coesão, tivesse coesão e acoplamento, né? Já poderia estar junto. Aí uma tem coesão, outra tem acoplamento, outra tem coesão aqui jogado. Já falou em variáveis, a gente não fala muito em variáveis aqui na orientação objeto, a gente fala muito em atributos, né? Óbvio que o atributo ele é uma variável na memória. Então, teria que ficar aqui a mais coerente aqui é a letra D de dado. Outra, essa é bem interessante também da SES Gran Rio, a gente passando aí pelas maiores bancas, né, que cobre esse assunto. Considere um tipo de visibilidade que pode ser usado em um método de objeto de uma classe P para permitir acesso às seguintes situações, né? Quando uma classe Q estender da classe P, né, 1, né, e quando uma classe R faz parte do mesmo pacote de P, né? Então, como é que isso aqui vai funcionar, né? É aquela tabelinha que eu dei lá dos modificadores de acesso. Isso aqui, aquela tabelinha mata essa questão aqui. Ou seja, assim, tanto o objeto do tipo da classe Q como da classe R poderão acessar o método que está na classe P, né? Na situação descrita, o tipo de visibilidade a ser usado é isso aqui. Ele está falando, gente, do protect, né? É do protegido, né? Que ele quer fazer o seguinte, isso aqui se você desenhar, você acerta, né? Você tem uma classe Q que estende da classe P. Então, basicamente isso aqui, ó. Então, na verdade é isso aqui, ó. Quando uma classe Q estende da classe P, então ele tem uma classe P, né? Aqui minha canetinha deu bug agora, mas é basicamente já tem uma classe P, né? E tem a classe Q que herda de P, certo? Quando uma classe R faz parte do mesmo pacote de P. Então, é aquele cenário do protect, né? Não tem para onde correr, porque você tem métodos que você quer acessar que está dentro do nível de pacote, né? Então, o método, o tipo de visibilidade aceitável é o protect. É basicamente isso que vai funcionar aqui. Não vai ser nem privado nem public, né? Então sobraria só o protect. Beleza? Então tá aí. Não é uma questão muito complexa à luz daquela tabelinha que a gente revisou. Vamos para mais uma. Aí outras bancas aqui, né, que estão sempre fazendo concurso. Às vezes você está pegando um concurso aí que não é das bancas mais renomadas aí, né? Às vezes concursos mais regionais e por aí vai. Então aqui da Selecon fala o seguinte: quando o desenvolvedor de softwares voltado à orientação a objeto faz uso de modelos simplificados de entidades complexas do mundo real, focando apenas nos aspectos que são importantes para a aplicação sendo desenvolvida, ele está usando a característica de orientação a objeto chamada de, óbvio que isso aqui é chamada, né, abstração. E essa é a abstração, é a capacidade de você abstrair problemas do mundo real derivado no seu código, fonte, né? Conceito clássico aí de orientação a objetos também. E mais uma da IBFC, que é outra banca também que pega muito concurso, inclusive esse concurso aqui do TRF5, né? A programação orientada a objetos é sustentada por 4 pilares fundamentais, em que a abstração é um desses pilares, né? Fundamental. A questão está meio prolixa, mas a questão é dessa forma aí, tá, gente? Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo desse pilar. Como essa aqui são um item, né, um pouco mais puxado, eu vou ler todos, tá? Esse pilar, né, refere-se ao processo de modelar e a estrutura da equipe de desenvolvimento, né? Conceito de abstração. Letra B. Refere-se ao processo de modelar o documento de visão dos processos de engenharia de software. Letra C. Refere-se ao processo de modelar as entidades que serão somente essenciais para o modelo de banco de dados. E letra D. Refere-se ao processo de modelar objetos do mundo real como entidades simplificadas e relevantes para o sistema em desenvolvimento. Óbvio que essa aqui é a letra D, né? Esse é o processo de abstração. É um conceito que eu até vendo aí nos últimos anos, né? Eu trouxe questões bem recentes, né? Tá caindo muito, né? Que era um conceito que assim, é básico. Quando você fala em orientação a objetos, você está abstraindo do mundo real para o computador, né? A capacidade de você de fazer a abstração entre modelos. Então, gente, fechando esse bloquinho aqui de questões, de exercícios, a gente passou aí pelas principais características da orientação a objetos.